Olá, agora nós vamos para a nossa segunda videoaula prática do curso e nessa aula nós vamos fazer uma capa para a página do Facebook, onde você pode utilizar tanto para divulgar um produto ou uma promoção, ou também criar uma página institucional. Aí vai de acordo com a campanha que você ou seu cliente queira criar para poder divulgar nessa página. Para você criar uma capa para uma página, você precisa ter conhecimento de alguns tamanhos que você precisa utilizar. Uma capa no Facebook, normalmente ela tem 820 por 312 pixels. Observe que nós estamos trabalhando com pixels. Essa medida é para computador e também nós temos a medida de 640 por 320 pixels, que é para smartphone. É importante ressaltar que o Facebook ele não tem a opção de você enviar uma imagem tanto para o computador e também uma imagem para smartphone. E você vai ter que observar alguns detalhes para que na versão do smartphone não fique nenhuma informação que não deveria cortada. Se nós descermos aqui, observe que nós temos a versão para computador e também a versão cortada para smartphone. Aqui nós temos a mesma imagem, porém na versão de smartphone ela cortou esses dois lados, tanto o lado esquerdo como também do lado direito. Então é importante que você observe esses detalhes para que você não tenha nenhuma informação que fique cortando aqui. Por exemplo, se você colocasse a logo entre essa linha vermelha ou alguma informação que seja importante, então essa informação ficaria cortado aqui na versão para smartphone. Então é interessante você observar esses detalhes. A parte azul é a versão, o tamanho da imagem para computador e esse vermelho é a imagem para smartphone. Então você tem que trabalhar o conteúdo para que ele fique dentro desse quadro. Nessas partes que estão cortando aqui, você poderia trabalhar com informações, porém teria que ser informações secundárias e que poderiam ser cortadas. Aqui você não necessariamente precisa trabalhar somente com esse tamanho. Se você, por exemplo, quisesse fazer um tamanho aqui maior, deixa eu fazer uma cópia aqui que vai ficar mais fácil para você observar. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma versão maior, eu poderia colocar conteúdo tanto aqui dos lados, tanto na parte de cima e na parte de baixo. Porém, você teria que trabalhar talvez alguma chamada para ação para que a pessoa toque na imagem e acesse a imagem, porque quando você toca ou quando você clica numa imagem de capa, vai abrir ela para você. E se tiver mais informações, você vai conseguir ver essas informações. Porém, você tem que ter o cuidado das informações primárias, as informações que a pessoa deve observar, que a pessoa deve consumir, devem estar aparecendo aqui em primeiro plano para que a pessoa bata o olho e veja a informação que você quer passar para ela. Nós temos aqui também a foto de perfil, que para computador ela é 170 por 170 e smartphone ela é 128 por 128 pixels. Nós ainda temos aqui a versão redonda, que o Facebook converte a imagem automaticamente, mas aqui você não precisa se preocupar, porque normalmente ele não corta muitos detalhes, vai cortar somente essas informações que nós temos aqui dos lados. E a mesma imagem, como as duas imagens são quadradas, você pode utilizar, você não vai ter o mesmo problema que você tem aqui na capa, porque ambas são quadradas e a única coisa que vai diminuir é o tamanho. Então, dificilmente vai cortar alguma informação que não deveria. Então, avançando aqui, nós vamos criar essa capa, esse modelo de capa, e nós vamos utilizar as ferramentas que nós aprendemos até agora e botá-las em prática para criar um resultado final da vida real, onde você pode tanto replicar esse modelo que nós vamos criar, ou também você pode criar o seu próprio modelo. Como eu disse, uma capa do Facebook você pode utilizá-la para diversos tipos de divulgação. Pode ser uma campanha institucional, pode ser uma promoção, pode ser a divulgação de um novo produto, pode ser diversos tipos de campanhas que você pode criar para fazer essa divulgação.
Aqui eu criei essa página Expert em CorelDRAW, a página do Expert em CorelDRAW, e eu quis realçar essa mensagem. Então, toda a campanha aqui foi pensada exatamente para divulgar, para passar para as pessoas essa ideia. A ideia é que o limite do CorelDRAW é a sua imaginação. Você pode desenvolver o que você quiser no CorelDRAW com o limite da sua imaginação. E aqui eu trabalhei todo esse layout para comunicar essa informação, que eu usei a imagem de uma criança fazendo a sua arte ali na parede. Usei também aqui um balão, como se fosse aqueles balões de imaginação. Aqui eu transformei o balão da Corel em uma lâmpada, como se tivesse acabado de ter uma ideia. Todos esses itens comunicam a minha mensagem, além de nós termos aqui passar a ideia de que nós tiramos um print da tela do CorelDRAW. Nós ainda trabalhamos com o verde, que faz parte da identidade visual da Expert em CorelDRAW. Então, nós combinamos todos esses detalhes para fazer essa comunicação para as pessoas. E aqui nós vamos utilizar as ferramentas que nós já aprendemos, vamos misturá-las e criar todo esse trabalho. Aqui eu já separei tanto a foto quanto o desenho e o texto que nós vamos usar para ser mais rápido. Então eu vou simplesmente copiá-lo e vou criar um novo documento onde nós vamos criar essas medidas, um documento com essas medidas, onde nós vamos poder desenvolver essa campanha. Então vou criar aqui um novo documento. Aqui eu vou selecionar um documento para web. Vou selecionar aqui 820 por 312. Observe aqui que quando eu seleciono a opção de web, automaticamente ele já altera aqui para pixels. E aqui ele já selecionou aqui 96. Caso você queira selecionar 72, ou caso você queira selecionar uma resolução de renderização maior, basta você selecionar. Então aqui, configurado, eu vou dar um OK. E nós temos aqui a nossa página criada. Aqui eu vou colar aquelas informações e eu vou voltar aqui e vou copiar essa estrutura que eu tenho. Melhor, já vou copiar aqui que ele está já quase pronto. Eu vou colar aqui e vamos aumentar ele aqui para 820 por 312. Então aqui, se você observar, deixa eu mudar aqui, vou passar aqui para azul e vamos passar aqui para branco. Então o tamanho azul é o tamanho para desktop e o tamanho branco que é para smartphone. Então eu vou utilizar aqui as minhas guias para poder me orientar onde eu posso colocar conteúdo. Então eu posso agora apagar esses dois retângulos. Eu vou dar um duplo clique sobre o retângulo para abrir um retângulo aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então, dentro dessa área que está delimitada aqui pelas minhas guias, eu sei que eu devo trabalhar dentro desses tamanhos, porque vamos supor que esse texto é uma logomarca. Por exemplo, se eu trabalhar com ele aqui metade para um lado, metade para o outro, quando a pessoa for acessar através do smartphone, essa logomarca vai estar cortada. Então, eu tenho que evitar que isso aconteça, principalmente porque eu não sei a quantidade, mas a maioria das pessoas acessam o Facebook através do smartphone. Então, é de suma importância que você tome esses cuidados, tanto com logomarca, como também com informações principais, de acordo com o que você for criar. Vamos voltar aqui. Eu vou voltar aqui no nosso arquivo, e aqui nós temos um detalhe aqui para observar. Para fazer essa cópia da tela do CorelDRAW, eu utilizei a tecla Print Screen do teclado. Então, se você está usando o computador, essa tecla deve estar bem próxima dessas teclas que nós temos aqui no computador. Caso você esteja utilizando um notebook, provavelmente ela vai estar num local diferente, mais próxima a essas teclas.
A tecla Print Screen, ela vai fazer uma cópia do que nós temos aqui na tela. Então, eu vou copiar essa imagem aqui, vou abrir uma segunda página e vamos colar ela aqui para que nós possamos observar os detalhes que nós fizemos. Aqui não necessariamente você precisa fazer essa mesma arte, você pode criar a sua própria, ou caso você queira praticar, você pode fazer aqui igual para replicar as ferramentas que nós fomos usando aqui durante a aula. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é tirar um print screen da tela e copiar essas imagens, tanto a barra de ferramentas, como também a paleta de cores. Então, vou voltar aqui, vou apertar a tecla Print Screen e vou colar a nossa tela. Observe que nós temos aqui uma cópia da interface do CorelDRAW. E agora nós podemos ajustar. Vamos ajustar ela aqui primeiro, eu vou diminuir. Se você observar aqui ficou um detalhe no meio, mas não se preocupe porque o conteúdo que nós vamos criar vai ficar por cima desse detalhe. Você ainda pode recortar somente a parte da barra de ferramentas ou da paleta de cores, caso você queira, ou você pode simplesmente deixar e jogar o conteúdo aqui em cima. Aqui, se você observar, ele está aparecendo todo cheio de pixels. Isso é porque nós selecionamos a opção de web. Caso você não queira que esses pixels fiquem aparecendo, você pode vir aqui em exibir e selecionar a opção de aperfeiçoado, que ele volta a aparecer na melhor qualidade. Então, vamos agora ajustar a imagem. Então, eu vou utilizar o L para alinhar à esquerda e vamos aumentar para que ele pegue toda a nossa área aqui da imagem. Se eu apertar o Shift Page Down, ele vai jogar a imagem aqui para baixo do nosso retângulo e nós vamos ver aqui a medida como que está ficando. Eu vou apertar o P para ajustar a nossa imagem ao meio e nós podemos utilizar a ferramenta Forma para cortar a imagem. Então, vou clicar, segurar, arrastar e fazer uma área de seleção. Vou selecionar esses dois pontos e eu vou cortar. Espera que eu tirei a seleção aqui, vou refazer a seleção. Vou cortar tanto da parte de baixo, como também aqui a parte de cima. Então, aqui nós já temos a base criada. Então, nós temos aqui já a barra de ferramentas e também a paleta de cores dos dois lados. Aqui, caso você queira, você pode cortar a imagem para que fique aparecendo somente um lado ou somente outro. Aqui o retângulo está por cima, eu vou cortar ele. Eu vou fazer uma cópia dessa imagem com Ctrl+C e Ctrl+V e vou recortar a imagem aqui para que fique somente um lado e o outro. Então, vou selecionar os dois pontos, fazendo a área de seleção e vamos cortar aqui a imagem. Cortei a imagem aqui e vamos cortar agora o outro lado. Se você observar, eu fiz uma cópia da imagem, por isso que permaneceu do mesmo jeito. Então, vou recortar aqui e está pronto aqui os dois lados da imagem. Aqui, se você observar da nossa imagem original, a barra de ferramentas aqui ficou um pouco diferente. Se você quiser, você pode tirar um novo print. Você pode observar aqui que de acordo com que você diminui o zoom, a imagem vai ficar melhor. Eu vou tirar aqui um segundo print para que a imagem fique mais parecida com aquela. Então, eu vou aqui organizar novamente. Vou utilizar aqui novamente o P. E agora eu tenho que deixar somente esse lado. Então, vamos apertar o P, vou selecionar o retângulo e utilizar o atalho P para alinhar ele no meio. E vamos recortar a imagem aqui para fazer novamente o lado da paleta de cores. E agora vai ficar aqui aparecendo a barra de rolagem do CorelDRAW.
Deixa eu jogar ele aqui para baixo. Essa aqui eu posso apagar. E o retângulo continua. Então agora, se eu vir aqui e colocar uma cor, deixa eu jogar aqui para baixo, observe agora que os dois lados estão aparecendo e eu posso trabalhar aqui no meio. Então observe que os dois lados eles estão separados e aqui no meio eu posso acrescentar o conteúdo da melhor forma. O próximo passo nós vamos ajustar a imagem para que ela fique parecida com essa. Vamos pegar a imagem, eu vou mandar alinhar pela base, vamos aumentá-la aqui um pouco. E como nós dividimos aqui tanto a barra de ferramentas e a paleta de cores, eu vou jogar aqui a paleta de cores para cima. Agora eu posso ajustar aqui do jeito que eu achar que fique melhor, que não necessariamente você precisa fazer igual aquele que eu criei. Aqui ajustado. Observe que a imagem que nós criamos, ela tá bem dentro aqui da versão para smartphone, então nós temos aqui que ter esse cuidado para deixar a imagem aqui do lado de dentro, para que ela apareça também na versão de smartphone. E essa parte da imagem também já está pronta. Se nós quisermos, nós podemos selecionar objeto, Power Clip, colocar dentro de recipiente e selecionar aqui o retângulo. Então, nós já temos aqui a imagem ajustada. E agora, a segunda parte que nós vamos ter que fazer é esse efeito aqui de balão de imaginação. Ele nós podemos simplesmente pegar a ferramenta Ellipse e criar esse efeito, simplesmente abrindo algumas elipses, e também nós podemos utilizar aqui a ferramenta Retângulo para fazer o resto do ajuste que nós temos aqui. Então, vamos utilizar aqui. Eu vou clonar esse que nós criamos. E vamos utilizar aqui um quadrado para abrir aqui, para pegar somente a parte aqui. Vamos diminuir um pouco, porque senão ele vai atrapalhar aqui. Então, a nossa parte do balão está praticamente criada. Agora eu vou selecionar esses objetos, eu vou agrupar e vou tirar o contorno. E agora nós podemos copiar a cor que nós criamos esse balão, que ele representa a identidade visual. Se você observar, deixa eu tirar aqui a parte do balão para cá. Se você observar, nós temos um tom mais escuro e um tom mais claro de verde. Então, para pegar o tom original, eu vou pegar esse tom aqui um pouco mais escuro. Então, eu vou selecionar a ferramenta de conta-gotas, vou vir aqui no canto, copiar essa cor, e agora nós podemos aplicar aqui no nosso balão. E nós podemos agora, eu vou copiar aqui, vou desfazer para... Deixa eu excluir, vamos voltar para cá e colar nosso balão. Agora basta nós ajustarmos aqui. Aqui você vai ter duas opções. Ou você pode pegar essa imagem, vir em Power Clip e colocar em recipiente, que ele vai ficar aqui do mesmo jeito. Aqui depois você pode ajustar essa parte da imagem que tá cortada aqui. Ou você pode utilizar a ferramenta de soldar e cortar para cortar esse desenho. Deixa eu ajustar aqui novamente, ele está ficando um pouco menor. Vou desagrupar e vai aparecer aqui a opção para que eu junte todos esses objetos. Então, eu vou mandar soldar e agora ele vai se transformar em um único objeto. Então, agora eu vou clicar duas vezes para abrir um retângulo na página toda e vou utilizar esse retângulo para poder aparar essas partes que estão sobrando. Então, vou selecionar o retângulo, vou selecionar o balão e vou clicar aqui em aparar. Vou excluir ele e vou repetir o mesmo processo. Clicar duas vezes,
Vou arrastar ele aqui para o lado, selecionar o retângulo, selecionar o balão e aparar. Aqui deixa eu ver se aqui nós podemos ainda fazer um ajuste aqui, mas aqui ao invés de aparar, podemos selecionar a ferramenta de forma e fazer esse ajuste. Aqui ainda tem alguns pontos aqui que está fora do lugar. Então você poderia fazer dessas duas formas. Ou você jogava ele para dentro em Power Clip, que é mais fácil, ou você pode recortar, você pode aparar o que está sobrando aqui, e agora nós temos aqui o desenho já pronto. Aqui eu vou objeto, Power Clip, e vou colocar aqui dentro de recipiente. Aqui, como está aparecendo um pedaço da imagem, e observe que o fundo que eu coloquei, ele é cinza, então nós podemos vir aqui, selecionar a cor da imagem e aplicar no fundo da imagem que vai disfarçar onde a imagem termina e onde começa o fundo. Então, se você observar aqui, toda a estrutura já está pronta. Então, agora vamos fazer a parte do texto. Se você observar aqui, o limite é um pouco menor e foi utilizada uma fonte manuscrita. E nós temos o imaginação, que ele é maior, é a mensagem principal, e foi utilizado uma fonte com um destaque maior. Aqui ele está um cinza e aqui ele está um tom um pouco, um quase branco, um tom branco com um pouco de verde. Então nós vamos selecionar aqui, vamos selecionar um cinza. Acho que esse aqui ficaria melhor. E vamos deixar aqui com branco. Eu vou segurar a tecla Ctrl e vou acrescentando um pouco de verde aqui no imaginação. Deixa eu aumentar aqui um pouco o balão de imaginação. E agora o próximo passo vai ser escolher as fontes. Então eu vou deslocar ele aqui um pouco para o lado. Vou selecionar aqui o limite é a sua. E vamos abrir aqui a caixa de fontes para nós podermos selecionar uma fonte. Aqui você pode ir navegando nas fontes. Observe que de acordo com que você posiciona o mouse sobre uma fonte, ele vai sendo aplicado aqui em tempo real para você. Então você pode ir navegando e escolher uma fonte que você acha que adeque mais àquilo que você estiver fazendo. Aqui eu já tinha selecionado as fontes, então vou selecionar aqui a Aluha. E para a imaginação, eu vou selecionar aqui a Flexo. Mas caso você esteja criando a sua própria capa, você pode vir nas suas fontes e selecionar a fonte que você quiser ali. Aqui provavelmente no seu computador não vai ter essas fontes. As suas fontes são as padrões do Windows. Caso você queira essas fontes, você pode acessar a aula ou acessar na internet e baixar essas fontes. Então vamos selecionar aqui a fonte para imaginação. Eu vou selecionar os dois e vou centralizar e agrupar essas duas informações. Vou selecionar o balão também em relação aos textos e vou centralizar e vou agrupar. Agora eu posso movimentar esses dois objetos como se fosse somente um. E vamos aqui aumentar um pouco para que fique de um jeito para que fique de um tamanho que fique agradável. Vai de acordo com o que você achar melhor. Como aqui do lado vai cortar, então nós temos que ter o cuidado de usar essa parte. Por exemplo, se eu colocar ele aqui no meio, eu já sei que essa informação vai ficar cortada. Então eu tenho que posicioná-la aqui para que um jeito que fique bom e fique bem alinhado. Aqui, caso você queira utilizar esses espaços para colocar uma informação secundária, você pode utilizar sem problema, porém, saiba que pode cortar essas informações e também a pessoa vai ter que acessar a imagem para poder ver essas outras informações. Então, aqui nós ainda, se você observar, aqui nós colocamos um efeito de degradê, para dar esse efeito aqui de iluminação na lâmpada. Então, nós vamos fazer isso. Aqui você pode selecionar a imagem
vir aqui em editar Power Clip e vamos selecionar o desenho do balão que nós fizemos. Vamos dar um duplo clique na amostra de cores que nós estamos usando. Vamos mudar para preenchimento gradiente. Para fazer aquele efeito, eu utilizei a opção aqui elíptica para fazer um efeito redondo. E agora nós vamos selecionar a cor. Então, o branco nós vamos utilizar, vamos selecionar ele e mudar para um verde mais claro. Aqui, para que você não tenha que ficar aqui procurando o tom de verde, nós podemos utilizar a ferramenta conta-gotas. Vamos pegar aqui um tom de verde. E agora basta nós selecionarmos um tom um pouco mais claro, de acordo com o que você achar que fique bom. Então, selecionado esse tom, nós podemos dar um OK. Nós podemos utilizar aqui a ferramenta de preenchimento interativo para fazer o ajuste que nós achamos aqui necessário nesse tom de verde. Aqui, vou jogar ele aqui um pouco para cima, porque a imagem do balão vai ficar um pouco mais para cima. Vamos fazer aqui, ficou aqui bem posicionado. Aqui agora falta colocar um efeito de iluminação que nós temos aqui de amarelo. Então, eu vou desfazer aqui, vamos selecionar o balão. E aqui, antes de alterar isso, se você observar, nós passamos aqui a base da lâmpada para um verde mais escuro. Então, nós vamos selecionar, eu vou copiar, eu vou aplicar aquele mesmo verde que nós estamos usando aqui, porém eu vou clicar, segurar sobre o verde, e nessa janelinha que se abre, nós vamos escolher aqui um tom um pouco mais escuro. Caso você ache que fique mais escuro, você pode segurar o Ctrl e ir clicando aqui para diminuir um pouco a tonalidade. Então, aplicado, vamos selecionar. Eu vou selecionar aqui a ferramenta de sombreamento. Vou acrescentar aqui um efeito de sombra incandescente médio. E aqui nós podemos escolher uma cor. Por exemplo, você pode colocar um branco, você pode escolher um amarelo. Porém, aqui eu vou selecionar a ferramenta conta-gotas e vou utilizar esse mesmo amarelo que nós temos aqui na lâmpada. E aqui, como você já sabe, nós podemos fazer os ajustes aqui para que fique mais agradável o efeito. Tanto você pode alterar a opacidade, como também o enevoamento, de acordo ali com o que você for ajustando, você for testando e achar que vai ficar o mais agradável. Além da lâmpada, nós utilizamos aqui um efeito de sombra no Imaginação. Então, nós podemos vir aqui novamente no efeito sombreamento e no texto Imaginação, nós utilizamos aqui um efeito plano inferior direito. E eu alterei a cor também dele para verde. Então, nós vamos voltar aqui, vamos selecionar o conta-gotas e eu vou copiar exatamente esse verde que nós temos aqui na lâmpada. E agora é só ajustar ele aqui de um jeito que fique bom. Então, ajustado. Vamos ver aqui se tem mais algum detalhe para ajustar. Acho que é isso mesmo. Nós criamos aqui então a nossa capa para Facebook com todos aqueles detalhes. Então, se você observar, nós misturamos diversas ferramentas para criar esse resultado final. Você pode utilizar essa mesma arte que nós criamos ou criar a sua própria arte para ir praticando. E qualquer dúvida que você tenha, você pode postar aqui que nós vamos responder para você. Vou ficando por aqui, até nossa próxima aula.